Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos refletir sobre um tema que permeia o coração de muitos, muitas vezes de forma sutil e quase imperceptível: a soberba. A soberba é um dos pecados mais antigos e também um dos mais perigosos, pois ela se esconde nas profundezas do nosso coração, disfarçada de autossuficiência, orgulho e arrogância. É um pecado que coloca o eu no centro de tudo e diminui nossa dependência de Deus. Como filhos e filhas de Deus, somos chamados a uma vida de humildade e serviço, e não de exaltação e autoengrandecimento. A soberba foi o primeiro pecado cometido na história da criação. Antes da queda da humanidade, foi a soberba que levou Lúcifer, um anjo de alta posição, a rebelar-se contra Deus. Em sua arrogância, ele quis ser igual a Deus, desejou exaltar-se acima de sua posição e assim foi expulso do céu. Isaías 14, 13 a 14 nos dá um vislumbre desse desejo. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Este é o espírito da soberba: querer ser como Deus, querer controlar a própria vida sem reconhecer a necessidade de dependência dele. O exemplo de Lúcifer nos mostra que a soberba não é apenas uma falha de caráter, mas um pecado grave que nos afasta de Deus e nos coloca em oposição a Ele. A palavra de Deus nos adverte de forma clara em Provérbios 16:18. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. A soberba, como uma doença que afeta a alma, é uma força destrutiva que nos impede de reconhecer nossa verdadeira condição de dependência de Deus. Ela nos faz pensar que somos mais do que realmente somos, que temos mais poder, sabedoria e capacidade do que realmente temos. A soberba se manifesta de várias maneiras. Para alguns, ela se manifesta no desejo de ser reconhecido e admirado pelos outros, como se o valor de uma pessoa dependesse da aprovação alheia. Para outros, ela se revela na busca pelo poder e pela superioridade sobre os demais, colocando-se acima dos outros em status, riqueza ou conhecimento. E ainda para muitos, a soberba se esconde na recusa de aceitar correção ou conselho, acreditando que sabemos melhor do que os outros, e até mesmo melhor do que Deus. O apóstolo Paulo, em suas cartas, nos alerta contra os perigos da soberba espiritual. Em 1 Coríntios 4:7, ele nos lembra: pois quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Tudo o que somos, tudo o que temos, é um presente de Deus. Nossos talentos, nossas habilidades, nossas posses, nossa inteligência, tudo vem de Deus. A soberba, no entanto, nos leva a esquecer essa verdade e a nos vangloriar como se tivéssemos conquistado tudo sozinhos. O exemplo dos fariseus na época de Jesus é outro alerta claro contra a soberba. Os fariseus eram conhecidos por sua religiosidade exterior, pela obediência rigorosa à lei, mas também por seu orgulho espiritual. Eles se viam como os mais justos e desprezavam os demais. Jesus condenou severamente essa atitude em várias ocasiões, como vemos em Lucas 18, 9 a 14, na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, cheio de soberba, orava assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, por outro lado, orava com humildade e arrependimento: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus conclui a parábola dizendo que o publicano foi justificado, e não o fariseu, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Essa passagem nos ensina que Deus se agrada da humildade e rejeita a soberba. A humildade é o oposto da soberba, e é a virtude que devemos cultivar em nossos corações. A verdadeira humildade não significa nos menosprezarmos ou não reconhecer nossas capacidades, mas sim reconhecer que tudo o que somos e temos vem de Deus e que, sem Ele, nada podemos fazer. Jesus nos dá o exemplo perfeito de humildade. Em Filipenses 2, 6 a 8, lemos que, embora Jesus fosse Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se.
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aquele que tinha todo o direito de se exaltar, escolheu o caminho da humildade e do serviço. Queridos irmãos e irmãs, como podemos então combater a soberba em nossas vidas e cultivar um espírito de humildade? Primeiro precisamos reconhecer nossa total dependência de Deus. Jesus disse em João 15:5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Somos totalmente dependentes de Deus para tudo em nossas vidas: nossa saúde, nosso sustento, nossa salvação. Quando reconhecemos isso, não há espaço para a soberba, pois entendemos que tudo vem dele. Segundo, devemos sempre nos lembrar de que somos pecadores salvos pela graça. Efésios 2, 8-9 nos diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não somos salvos por nossos méritos, mas pela graça de Deus. Essa verdade nos protege contra a soberba espiritual, lembrando-nos de que, sem a graça de Deus, estaríamos perdidos. Terceiro, devemos praticar a gratidão. A gratidão é um antídoto poderoso contra a soberba. Quando cultivamos um coração grato, reconhecemos que todas as bênçãos vêm de Deus e que não somos os autores de nosso próprio sucesso. Em vez de nos vangloriarmos, damos a Deus toda a glória. Como o salmista escreveu: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Salmo 115, 1. Quarto, devemos servir aos outros com amor e humildade. Jesus nos ensinou que o maior no reino dos céus é aquele que serve, não aquele que é servido. Em Marcos 10, 43-45, ele disse: Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O serviço aos outros nos ajuda a combater a tendência da soberba, pois nos lembra que nossa vida não é centrada em nós mesmos, mas no bem dos outros e na glória de Deus. Finalmente, devemos buscar continuamente a presença de Deus em oração. A oração nos mantém humildes, pois nela reconhecemos nossa necessidade de Deus e submetemos nossa vontade a dele. O próprio Jesus orava constantemente, mostrando-nos a importância de depender de Deus em tudo. Em Tiago 4:10 lemos: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quando nos humilhamos em oração, Deus trabalha em nossos corações, moldando-nos à imagem de Cristo e nos livrando das garras da soberba. Queridos irmãos e irmãs, a soberba é um veneno que contamina nossa alma e nos afasta de Deus. Ela nos faz confiar em nós mesmos, em vez de confiar em Deus. Mas há esperança, pois Deus nos oferece a graça de sermos transformados. Ele nos chama a uma vida de humildade, a seguir o exemplo de Jesus, que, sendo Filho de Deus, esvaziou-se de toda a glória e se fez servo. Que possamos todos os dias pedir a Deus um coração humilde e disposto a servir. Que possamos reconhecer nossa total dependência dele e viver em gratidão por tudo o que ele fez e faz em nossas vidas. E que, em vez de nos exaltarmos, possamos sempre dar glória a Deus, pois só ele é digno de toda a honra e louvor. Que o Senhor nos ajude a vencer a soberba e a viver em verdadeira humildade, para que possamos refletir o amor e a graça de Cristo em tudo o que fazemos. Amém.